bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos falar sobre algo muito importante, o TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos conversar um pouco sobre a definição desse transtorno, características, causas e também vamos ver dois formulários de diagnóstico, um para crianças e adolescentes, que precisa ser aplicado na infância e no começo da adolescência, e outro para a vida adulta, porque existe uma estatística que diz que a criança que tem déficit de atenção vai ter também sintomas mais brandos, mas vai ter na vida adulta, e que um adulto que talvez se dê conta que tem transtorno de déficit de atenção precisa apresentar os sintomas também antes dos 12 anos. Então, vamos comigo falar sobre isso e tirar essas dúvidas? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, a gente fala rápido, né? Fica TDAH, mas é TDAH, é um transtorno que é neurobiológico, ele tem causas genéticas, importante isso, então vai ter outras pessoas no entorno, na família, que podem apresentar sintomas parecidos, tem que aparecer sempre na infância, é frequente que acompanhe o indivíduo por toda a sua vida. Se caracteriza por sintomas de desatenção, de inquietude, de impulsividade. Ele é chamado também de DDA, ou distúrbio do déficit de atenção. E em inglês também conhecido pelas siglas ADD ou ADHD. Por mais que existam correntes, vídeos, influencers que falem por aí que não existe transtorno de déficit de atenção, isso não é verdade. Existe um consenso médico internacional, com muita pesquisa em vários países. A OMS reconhece o TDAH como prevalente na população. E aí você vai me perguntar, aqui no Brasil, qual é a prevalência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? No Brasil, a prevalência é entre 5% e 6% das crianças e adolescentes. E tem uma série de coisas que a gente tem que ficar atento para ter sinais mais sólidos de que possa ser esse transtorno. Porém, é muito importante dizer aqui, como falamos em outros vídeos, que é necessário uma equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico. Não é assistindo esse vídeo, não é procurando na internet, não é conversando com pessoas que falam, eu acho que o teu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Precisa passar por neurologista, psiquiatra, psicólogo. É necessário um diagnóstico feito por profissionais, tá certo? Então, use esse vídeo como algo informativo para te chamar a atenção para alguns critérios. As principais características do transtorno já estão no próprio nome dele. É a desatenção e também a hiperatividade e impulsividade. É mais comum nas meninas a desatenção. As meninas são, por natureza, um pouco mais quietas, mas algumas são realmente muito desatentas quando têm TDAH. E os meninos, geralmente, vão mais para o lado da hiperatividade, sabe? Esse menino tem bicho carpinteiro, não para quieto, ligado no 440. Então, são falas recorrentes quando a criança possui esse transtorno. Uma coisa muito importante para a gente saber, hereditariedade, ela sempre está presente nesse transtorno. Os genes não são responsáveis pelo transtorno em si, mas por uma predisposição para ter o transtorno de déficit de atenção. Pesquisas genéticas que já foram feitas nos Estados Unidos mostraram que famílias onde tem algum parente, seja primo, seja tio, seja algum dos pais com déficit de atenção, aumenta entre 2 e 10 vezes a chance daquela criança ou adolescente também possuir o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos falar um pouco também sobre algumas características do TDAH em adultos. Uma criança com TDAH acaba também levando essa característica para a vida adulta. Os sintomas acabam ficando mais brandos, a pessoa aprende a se controlar em algumas situações, mas entre 60% e 70% das crianças com TDAH vão apresentar sintomas, sinais e problemas na sua vida adulta. Um adulto com TDAH, ele tem dificuldade de se organizar, de planejar as suas atividades no dia a dia. Por exemplo, pode ser difícil para uma pessoa com TDAH determinar o que é mais importante. Tem uma série de atividades para fazer, e quanto mais as atividades se acumulam, mais a pessoa vai ficando
ansiosa e preocupada. Tem dificuldade, então, de estabelecer essas prioridades. E uma pessoa com TDAH fica muito mais estressada com ter muitas atividades, com um acúmulo de atividades. E essa pessoa acaba sendo conhecida como aquela pessoa que deixa as coisas pela metade, fica animado, começa uma coisa, abandona, vai para outra atividade, por essa dificuldade cognitiva mesmo de se organizar. Queria indicar para vocês também o site tdah.org.br, porque eu vou compartilhar com vocês agora em tela critérios, são 2 instrumentos que auxiliam no diagnóstico para crianças e outro que auxilia no diagnóstico para adultos. São critérios extraídos de consensos internacionais, extraídos da OMS e do DSM-4. É um primeiro passo de alerta com critérios que são estabelecidos em consensos para que você possa levar esses dados para quem realmente vai fazer o diagnóstico, que é o neurologista, em conjunto com o psicólogo, psiquiatra, tá? Então, para o diagnóstico com crianças, tá? Esse instrumento é denominado SNAP-4 e foi construído através do Manual de Diagnóstico e Estatística, o DSM-4, da Associação Americana de Psiquiatria, que é consenso internacional e que é usado aqui no Brasil para o diagnóstico. Então, como preencher esse diagnóstico? Se você está com essa desconfiança, está conversando com a escola, as pessoas estão te dizendo que o teu filho é desatento, desatenta, que é hiperativo, que não para quieto, um bom início é aplicar esse formulário. Então, vamos lá. Você vai ter que marcar aqui, né? Tá um pouco pequeno, mas ali, nem um pouco prevalente, um pouco prevalente, bastante prevalente ou demais, é o tempo inteiro. Você vai lendo os critérios e vai marcando com X. Então, primeiro critério, não conseguem prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Pode ser tarefas em casa também. 2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Então, não é só questões ligadas à escola. 3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele ou com ela. 4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres da escola, tarefas ou obrigações. 5. Tem dificuldade de organizar tarefas e atividades. 6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exijam esforço mental prolongado. 7. Perde coisas necessárias para suas atividades, por exemplo, brinquedos, deveres da escola, penal, óculos e outros objetos do dia a dia. Distrai-se com estímulos externos. Esse é o 8º. 9. É esquecido em atividades do dia a dia, até mesmo coisas da rotina, como, por exemplo, tomar um remédio no horário certo. 10. Mexe com as mãos e com os pés ou se remexe na cadeira. O famoso, nossa, tá com formiga na cadeira? 11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado. 12. Corre de um lado para o outro, sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. 13. Tem dificuldade em brincar ou se envolver em atividades de lazer de forma calma. 14. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora, é o famoso bicho carpinteiro. 15. Fala em excesso, né? Tem um pouco essa ansiedade de fala demais em algumas situações. 16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. Você começa a perguntar alguma coisa e a criança já conclui o que você vai falar e já te interrompe para apresentar uma resposta. 17. Tem dificuldade em esperar sua vez. E 18. Interrompe os outros ou se intromete nos assuntos. Por exemplo, em conversas, em jogos, quer ficar dando opiniões e sugestões ou fala quando não é a sua vez de falar. Então, esses são os 18 critérios, tá? Com aqui alguns comentários sobre como avaliar. Então, os 9 primeiros critérios são relacionados à desatenção, certo? Esses 9 primeiros aqui. Se você apresentar para 6 ou mais dele a marcação em bastante ou demais, já é um sinal de alerta que precisa ser verificado. Então, se você marcar desse 1 a 9, 6 ou mais, nesses 2 últimos quadradinhos, né, demais ou bastante, então
já é um sinal de alerta. Do 10 ao 18 são sinais e sintomas relativos com a hiperatividade e a impulsividade. Mesma coisa, se 6 ou mais critérios estiverem marcados em bastante ou demais, sinal de alerta. E que isso não seja aplicado apenas em casa, que seja aplicado na família, que seja aplicado em escola e outros ciclos onde a criança e o adolescente frequentam. Critério A para pensar num diagnóstico, esse é um primeiro passo, são avaliar esses 18 sintomas. O segundo critério é que eles têm que estar presentes antes dos 7 anos de idade. Não pode ser algo recente ou localizado numa fase da vida em que pode estar acontecendo alguma outra coisa com a criança e adolescente. C, precisa estar presente em pelo menos 2 contextos. Então, na vida social, na escola, em casa, em outros lugares aonde essa criança frequenta. Critério D, há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar por conta desses sintomas, né? Ah, é muito esquecido, interrompe as pessoas, né? Não tem paciência para esperar as coisas, então isso tem que gerar na rotina ao longo de mais de 6 meses, mais de um ano, problemas. Não pode ser algo localizado apenas numa fase da vida. E, por fim, se existe algum outro problema, alguma psicopatologia, algum outro transtorno, depressão, isso pode estar interagindo com outras situações. Então, é preciso ver também se a gente está falando de TDAH ou a gente está falando de alguma outra coisa que possa ser confundido com TDAH. Vamos ver agora o formulário para adultos. Aqui tem que ser avaliado com nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Aqui o próprio adulto pode fazer o preenchimento, pedir para que alguém do seu convívio mais próximo também avalie e também alguém, por exemplo, um colega de trabalho, alguma pessoa do seu ciclo social. E que esses formulários, ao serem preenchidos, tanto das crianças e adolescentes quanto dos adultos, sejam levados por um profissional que vai poder tomar isso com uma anamnese para fazer o diagnóstico. Não vai preencher aqui e achar que você já vai se autodeclarar TDAH, tá? Então, a primeira parte são sintomas relativos ao déficit de atenção e a segunda parte, a hiperatividade, certo? Então, na primeira parte, os critérios são os seguintes: com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? 2. Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? 3. Com que frequência você tem dificuldade de se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? 4. Com que frequência você deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis? Com que frequência tem dificuldade de fazer o trabalho que exige organização? 6. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia iniciar aquela atividade? É a famosa procrastinação. 7. Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? Então, perder objetos, perder a chave, coisas do seu dia a dia. 8. Com que frequência você se distrai com atividades ou barulho em sua volta? E 9. Com que frequência você tem dificuldade de lembrar de compromissos ou obrigações? Não só por não se organizar, mas por esquecer deles realmente. E a segunda parte, e para findar aqui, né, os nossos critérios, para a gente terminar essa análise, são os critérios relacionados com a impulsividade e a hiperatividade. 1. Com que frequência você fica mexendo na cadeira, balançando os pés, as mãos? 2. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou outras situações onde deveria ficar sentado? Sai para tomar uma água, não consegue ficar parado. Você se sente inquieto ou agitado? É o terceiro. O quarto, tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você, onde você poderia descansar e sempre tem que estar mexendo e fazendo alguma coisa? 5. Com que frequência você se sente ativo demais e necessitando fazer coisas como se estivesse sempre ligado no 220 e no 440, como a gente diz?
6, com que frequência você se pega falando demais em algumas situações sociais, fica monopolizando a conversa? 7, quando você está conversando, com que frequência você quer terminar as frases ou o raciocínio das pessoas e interrompe as pessoas? 8, com que frequência você tem dificuldade de esperar nas situações aonde cada um tem sua vez? Você não gosta de fila, não gosta de ficar esperando. E 9, com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados com alguma situação e não quer esperar a pessoa se desocupar para falar com você? Então, da mesma maneira, os primeiros critérios são mais ligados à desatenção e os segundos mais à hiperatividade. Então, pode ser que a pessoa que tenha TDAH, ela tenha um TDAH mais com um polo desatento ou mais com um polo hiperativo. Isso é comum, tá certo? Então, eu espero que esses critérios ajudem a vocês pensarem sobre sinais e sintomas, lembrando novamente o que eu já falei, que é muito importante que vocês tenham um profissional que ajude nesse diagnóstico e ajude a pensar sobre esses sintomas. Tá? Muito obrigada, então, pela atenção e tchau, tchau.